Boa noite, pessoal, tudo bom? Meu nome é Guilherme Chinaglia, sou desenvolvedor web tem um pouco mais de 8 anos, atualmente focando mais na área de front-end, né? Mas já vivenciei PHP e como base de dados também mais MySQL também. E pessoal, dando continuidade a uma série de artigos e posts que eu venho inserindo no meu LinkedIn e também em outras redes sociais, é, eu quero falar um pouco mais sobre a ferramenta de automação Gulp. Tá? Então, antes de mais nada, esse aqui é o meu primeiro vídeo, né, de uma série de vídeos, e a minha ideia aqui é justamente compartilhar conhecimento, tá? Fazer com que aquele desenvolvedor iniciante aprenda um pouco mais e também incite ele a perguntar e buscar também por conhecimento, e não só o desenvolvedor iniciante, mas aquele que já tem um tempo de carreira também, para que esse pessoal participe e também compartilhe o conhecimento que eles têm com a rede, para que a gente possa se ajudar e para que a gente possa também crescer juntos, tá, pessoal? Então, eu fiz, eu preferi dar início ao Gulp até porque foi um post recente que eu coloquei no LinkedIn, né? Tá até aqui, depois eu vou deixar o link abaixo. Então, o Gulp, para quem não sabe, ele é juntamente com o Grunt, não sei se às vezes o pessoal está mais familiarizado com o Grunt, o Gulp mais recente, né? O Gulp é um automatizador de tarefas e a ideia dessa ferramenta é justamente minificar código, comprimir imagens, concatenar arquivos. São tarefas que o front-end necessita fazer antes de ter o seu site ou sistema no servidor, né? Colocado no servidor. Então, a ideia do Gulp como ferramenta é justamente economizar o nosso tempo nessas tarefas, vou dizer assim, entre aspas, maçantes, porque são complicadas. Antigamente, eu lembro que a gente utilizava de sites que comprimiam as imagens antes da gente jogar essas imagens no site, né, no servidor, né? E era complicado, sabe? Ter que carregar todas as imagens no site, esperar elas serem comprimidas e depois jogar de novo. Então imagine você ter que fazer isso para mais de, sei lá, isso fica fácil se for para uma, duas imagens. Agora imagine 10, 15, 20, um e-commerce. Então a ideia da ferramenta é justamente isso, é economizar, fazer com que nós economizemos o nosso tempo, né? Esse tempo fazendo essas tarefas automáticas, né? Essas tarefas maçantes, né? Assim por dizer. E então, e justamente para facilitar todo esse processo, né? A gente sabe que e quando vocês se aprofundarem, e até o pessoal que já está já se aprofundou mais na linguagem e no desenvolvimento de sites e sistemas, a gente sabe que a gente briga às vezes por kbytes, né? Então ter um arquivo minificado, uma imagem comprimida, a gente vai ter um ganho de performance, né, nesse site muito melhor do que se não tivesse preparado desse modo, né? Então a ideia para esse primeiro vídeo, nessa primeira parte eu vou indicar os caminhos para que a gente instale o Gulp, tá? A gente precisa instalar algumas outras ferramentas ali antes de instalar o Gulp, né? E na sequência dos vídeos
eu quero criar com vocês as tarefas, né? Pelo menos essas tarefas básicas que eu citei e que eu citei no arquivo também. Pode ser que no decorrer dos posts surja a necessidade de incluir uma nova tarefa e aí eu faço sem problema nenhum. Mas é mais para que a gente tenha uma ideia de como a ferramenta funciona, de como são construídas essas tarefas e para que o pessoal que está iniciando também crie desperte essa vontade de procurar e de trabalhar também com o Gulp. Vocês vão perceber que ele auxilia bastante a vida do desenvolvedor. Tá, pessoal, sem mais delongas, então, eu vou... Então, a primeira coisa que a gente precisa ter na nossa máquina para que a gente rode a ferramenta Gulp é o Node.js. Então, o Gulp, a ferramenta, ele roda em cima do Node.js. Então, dando uma googada aí, vocês conseguem achar o site do Node.js. Ele já vai sugerir aqui os links para download. Então vocês podem perceber aqui, ó, recomendado para a maioria dos usuários. Então escolham sempre esse LTS, tá? Eu estou com o Linux aqui. É só clicar e executar o arquivo, tá? Aqui eu estou no Linux, tanto no Windows como no Linux. Ele vai dar essa opção de download aqui. Aí optem pela esse primeiro arquivo aqui. E vocês instalando o Node.js através do site, tá? Ele já vai vir com o gerenciador de pacotes do Node, que é o NPM. Então o NPM ele é que vai fazer esse trabalho de gerenciamento do nosso pacote, o Gulp. Então ele vai ser um pacote gerenciado pelo Node, tá? Então, para vocês verificarem se deu tudo certo na instalação de vocês, é só vocês darem o comando node flag v, né, de versão, né? Vocês vão ver que tem aqui a minha versão é 10.0.0, pode estar diferente da de vocês, não tem problema nenhum. E o segundo comando npm-v, né, flag v. Então aqui eu sei que eu tenho esses dois arquivos, eu tenho o Node instalado junto com o gerenciador, o npm, tá? Aqui eu tô dentro de o que eu tô simulando aqui, tá? Eu tô dentro de uma pasta chamada videogulp, então poderia ser dentro de uma pasta do site de vocês ou do sistema de vocês, tá? Da pasta raiz. Vocês veem que não tem nada aqui. Provavelmente de vocês iria ter uma pasta CSS, uma pasta JavaScript. Futuramente assim, no decorrer dos outros vídeos eu vou fazer uma estrutura de pasta para que vocês entendam como a gente vai trabalhar, pelo menos o meu workflow, né, minha rotina de trabalho, como eu desenvolvo a maioria dos sites e sistemas, né, a minha estrutura de pasta. E aí vocês vão entender o funcionamento do Gulp, né? Então nesse primeiro vídeo, como eu disse, reforçando, é só essa parte de instalação. Tá? Então recapitulando, o que a gente fez até agora? A gente instalou o Node.js, junto dele veio o gerenciador de pacotes do Node, que é o npm. Tá? Então dentro da pasta eu estou simulando a minha pasta do meu sistema, do meu site aqui, videogulp. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou dar um comando chamado npm init, tá? E por que desse npm? Porque o gerenciador de pacotes do Node, para ele gerenciar o Gulp como pacote, ele vai gerenciar através de um arquivo que vai ser criado nessa inicialização, nesse comando aí, que vai ser o pacote, o package.json, tá? Eu vou dar um enter aqui. Então vocês podem perceber ali, ó, lá, irá criar aqui o pacote, o package.json, ou seja, um arquivo JSON, e esse arquivo ele vai constar, nesse caso aqui, o nosso Gulp, tá? Vocês vão ver no decorrer dos outros vídeos
Perdão. E, claro, futuramente, agora a gente vai abordar, nesse vídeo vai abordar sobre o Gulp, né, nessa sequência de vídeos. Mas vocês vão perceber que o NPM, ele gerencia pacotes, então você pode instalar e gerenciar através dele Bootstrap, Font Awesome, Chart.js, quem trabalha com gráfico e tudo mais. Mas eu abordo isso em próximos vídeos, se o pessoal quiser, tal. Então o que eu fiz, pessoal? Eu dei esse comando npm init, tá? E ele vai me dar uma sequência de perguntas. Eu posso ir passando essas perguntas apenas dando enter, já que é para caráter de teste, ou eu posso escrever também o nome do meu pacote, e aqui fica a cargo de vocês. Como a gente está só testando aqui, eu vou dar só o enter, tá? Então, ó, a versão, a descrição, tá? Ó, o teste, comando, o repositório do Git, palavras-chave, o autor, se eu quiser colocar aqui o meu nome do autor, meu nome aqui, tá? E aí ele pergunta, tá tudo ok? Sim, eu dou um enter aqui. Então vocês vão ver, quando eu listar aqui os arquivos que foram criados na minha pasta, foi criado esse arquivo package.json com a mesma, com aquelas sequências de perguntas que ele havia sugerido, tá? Então ele já sugeriu o mesmo nome da pasta, versão e tal. Então esse daí é o arquivo onde os meus pacotes eles vão ser referenciados, né? Vamos dizer assim, tá? Então, pessoal, recapitulando, né? Então, o que a gente fez? Primeiramente, a gente instalou o Node.js. O Node.js veio com o npm, que é o gerenciador de pacotes, tá? Nós rodamos o comando npm init, tá? Esse comando gerou pra gente uma série de perguntas e ao finalizar gerou pra gente esse arquivo package.json, tá? Agora, para que a gente instale o Gulp, né, através do npm, tá? A gente vai seguir essa sequência de comandos aqui que se encontra na própria página do Gulp. Então é só dar um gulp.js, o primeiro link ali, ele já tem a sequência de comandos que a gente precisa dar para poder ter o Gulp instalado na nossa máquina e sendo gerenciado pelo npm, tá? Então eu vou pegar aqui o primeiro arquivo, o primeiro comando, tá? E vou colar no meu terminal. Então o que ele está dizendo ali? Node Package Manager, instale o Gulp, -cli, flag G. Essa flag G é para que instale globalmente ele, tá? Para que ele possa ser utilizado o comando posteriormente apenas como o Gulp, não precise utilizar o npm para rodar ele, né? Tipo npm run Gulp. Quando a gente digitar no terminal Gulp, ele vai entender como sendo o Gulp mesmo, tá? Mais para frente eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso. Então, dando um enter aqui, ó, ele vai baixar e vai instalar na nossa máquina globalmente o Gulp. E é interessante que tenha dado esse erro aqui, tá? Pode ser que dê na máquina de vocês. Então deu um erro de permissão, tá? Vocês notem aqui, ó, por favor, né, tente rodar o comando novamente como administrador. Então, no caso do Linux aqui, eu vou rodar com o sudo e inserir a minha senha de administrador. Vamos ver se vai dar certo agora. Opa, agora foi. Tá vendo? Instalado o Gulp CLI, tá? Atualizado um pacote e aí dá o tempo aqui. Bom, a próxima, vocês vão ver que se eu listar ele não vai ter feito nada, tá? Então ele só instalou na máquina ali o Gulp CLI. Eu vou agora fazer o que? Eu vou rodar esse segundo comando aqui, tá? npm install gulp flag D. Essa flag D vocês vão entender e lá na frente eu explico melhor sobre isso. É para instalar o Gulp como
dependência de desenvolvedor. O que significa isso, dependência de desenvolvedor? Eu vou utilizar como exemplo o Bootstrap. Vocês concordam que se eu estiver utilizando o framework Bootstrap ou a fonte Awesome, por exemplo, no meu sistema, no meu site, eu preciso ter esse framework, no caso Bootstrap, juntamente com os arquivos do meu site no servidor? Eu preciso para que, ou então fonte Awesome para que ele respeite a fonte escolhida, ou no caso Bootstrap para que apareça aquele modal, ou sei lá, que respeite as colunas e linhas estipuladas. Eu preciso que os arquivos do Bootstrap estejam juntamente com os meus arquivos do sistema, ou seja, dependentes. No caso do Gulp, não. O Gulp, o que ele vai fazer? Ele é uma ferramenta que vai auxiliar o desenvolvedor, ou seja, ele vai me auxiliar. Então, eu não preciso que o Gulp fique atrelado aos meus arquivos CSS, JavaScript, meu index lá no servidor. Ele não vai fazer nenhum efeito lá. O que ele faz, ele simplesmente prepara os meus arquivos e depois deles preparados, eu jogo esses arquivos no servidor. Então, ele só vai fazer esse meio de campo. Ele precisa funcionar para mim apenas localmente e só para mim como desenvolvedor. Mais para frente eu abordo para vocês essas flags, tá? Detalhando melhor, mas para que vocês entendam é isso, tá? Então eu preciso que a minha ferramenta Gulp só seja que ela só funcione, que ela só rode, vamos dizer assim, localmente. Ela não precisa estar junto do projeto, tá? E aí vocês vão entender isso quando eu abordar os assuntos quando eu abordar a pasta Node Modules e os comandos em si, tá? Mais para frente vocês vão ver. Mas o que eu quero que vocês entendam agora é que ela vai ser utilizada apenas no meu ambiente de desenvolvimento, tá? Então, por isso, de utilizar essa flag "-d". Então, se eu der um Enter aqui, vocês vão ver que ele vai rodar, baixar, tá? E aí, agora sim, se eu der um ls, se eu listar, vocês vão perceber que ele me gerou uma pasta Node Modules, o meu arquivo package.json que eu já vou mostrar para vocês, e esse package locket.json, tá? Eu vou abrir aqui o vídeo Visual Studio aqui para vocês darem uma olhada aqui no meu package.json. Olha só, tá? Então, diferente do que ele estava naquele arquivo anterior, tá? Ele criou aqui, ó, dev dependencies e colocou aqui o Gulp. Então, o que ele criou aqui? Uma dependência do desenvolvedor, e ele jogou aqui como referência o Gulp e a versão do Gulp aqui, 3.9.1. Tá? Juntamente com aquele comando dado, ele criou essa pasta Node Modules com todos os módulos do Node. E se vocês olharem aqui, né, passarem o olho aqui, vocês vão ver também que ele baixou aqui, ele contém também o Gulp como pacote. Então, para vocês entenderem, eu não quero abordar muito, que a gente está frisando mais a parte de Gulp. Todo pacote que vocês instalarem através do NPM, então NPM, Node Package Manager, ou seja, um gerenciador de pacote do Node, tá? Ele é como se fosse um Bower, né? Apesar do Bower já ter desatualizado, um Webpack da vida. O NPM, todo pacote que vocês forem instalar através do NPM, os módulos eles vão ser instalados aqui. Então, o Bootstrap, o Chart.js, fonte Awesome e outros pacotes que tem. E aí vocês podem olhar no próprio site do NPM, vocês vão ver que tem vários outros pacotes, né? Então, todos eles vão ser instalados ali nessa pasta Node Modules, assim como foi o Gulp. Então, recapitulando, tá? Para frisar legal, o que a gente precisou fazer até agora? Nós tivemos que instalar o Node.js,
e se nós fizermos isso através do site oficial, ele já vem com o gerenciador de pacotes, o NPM, que é o que a gente precisa. Tá? Feito isso, nós demos o comando npm init para iniciar o nosso node, para nós gerarmos esse package JSON na nossa pasta videogroup, ou seja, na nossa raiz. Tá? Ele vai vir com uma série de perguntas, né? Umas 5, 6 perguntas. A gente pode passar dando enter e aí ele gera para a gente esse arquivo package JSON. Após isso, o que nós fizemos? A gente instalou o gulp, tá? A gente rodou o primeiro comando, tá? Instalando ele globalmente na nossa máquina, e o segundo comando instalando realmente o pacote em si, tá? E esse pacote ele vai aparecer aqui na nossa dev dependencies, porque a gente instalou com aquela flag -d. Então, com isso, pessoal, vocês já estão com o gulp instalado, tá? Eu quero encerrar agora por aqui o vídeo, até porque o meu objetivo era fazer esse caminho da instalação com vocês. E eu quero abordar no segundo vídeo a criação, né? Esse comando touch aqui, ele faz a criação desse arquivo gulp-file.js. Pode criar também manualmente ali, não precisa dar esse comando touch. Esse gulp-file.js, ele que é o responsável, é nele que nós vamos chamar é nele que nós vamos criar as nossas tarefas de minificação, concatenação, etc. E através do comando gulp onde através dessas tarefas ele vai fazer essa mágica, entre aspas, para a gente, né? Essa automação para a gente de minificação, concatenação e etc. Tá? Então, pessoal, esse é meu primeiro vídeo. Por favor, me digam se a iluminação tá boa, se a minha dicção tá legal, se o microfone tá bacana. Todas as críticas são bem-vindas e a minha intenção aqui é justamente compartilhar conhecimento, tá? Eu quero passar um pouco que eu sei, um pouco que eu vivencio para quem está começando e até trocar ideia para quem já esteja aí no mercado e que esteja desenvolvendo, né? E eu quero incentivar ao pessoal a também compartilhar o conhecimento de vocês. Então, pode deixar o comentário aí, curtam, compartilhem, me deem feedback e fiquem ligados aí que eu vou depois montar o segundo vídeo aí para que a gente dê continuidade a falar um pouco mais sobre gulp. Tá bom, pessoal? Até mais, tenham uma boa noite, abraço.